Esse vídeo vai ser sobre a caça dos anúncios perfeitos. Sabe? Viver na utopia de que, caramba, eu quero achar o formato perfeito do anúncio que converta pra cacete, que escale, sabe? Absurdamente, enfim, que eu vá dormir só colocando ele no ar ali, que ele já segura minha operação inteira pro resto da vida e acabou. Só isso. Férias eternas. Não. É, dificilmente isso vai acontecer. Essa que é uma realidade. Anúncio, basicamente, é uma coisa que qualquer operação tem que ficar constantemente fazendo. Anúncio, dificilmente tu tem um prazo de validade cravado. Essa que é a real da parada. Eu basicamente já rodei anúncios em muitas operações, mais de 2.000 anúncios já passaram pela, eu ia falar mil, mais de 2.000 anúncios já passaram pelas minhas mãos, sabe? Tudo que é tipo anúncio carrossel, anúncio estático, anúncio em vídeo, anúncio GIF, sabe? Enfim, usando pedaços de conteúdo, e, enfim, que aí entra também no tipo de vídeo, né? Mas uma penca em vários nichos, em vários tipos de produtos, SaaS, e-commerce, infoprodutos, enfim, por aí vai. E, cara, dificilmente é assim, sabe? Dificilmente é assim, de tu pegar um anúncio e literalmente esquecer da operação, nossa, perfeito, eu tenho um formato cravado ideal. Por mais que as operações elas já tenham um norte diante de vários testes, pô, testei isso, anotei, pô, isso funcionou. Agora vou testar aquilo, opa, não funcionou, corto, anoto que não funcionou. Pá, e assim vai, sabe? Teste, 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 aprovando, reprovando, ajustando, e é assim que tudo se melhora. Processos, no geral, são assim. E para anúncio também não vai ser diferente. Para te achar uma página que converte melhor, um anúncio que converte melhor, um e-mail que converte melhor, é basicamente isso. Tu vai testando, vai analisando o que tu testou, vê o que funciona, joinha, vai otimizando em cima e o que não funciona tu corta e vai embora. Só que as nuances são diversas e quando eu tô olhando para anúncio, quando eu tô olhando para qualquer tipo de peça, na verdade, uma página, um e-mail, seja lá o que for, eu tô olhando para comunicação. E comunicação não é uma coisa quadrada, sabe? Não é uma coisa quadrada que, cara, pô, tem um formatinho aqui perfeito que vai, nossa, ideal, que sempre vai converter, que sempre vai dar bom. Pô, difícil, sabe? Tem coisas que geralmente funcionam mais do que as outras, mas sempre vou ter, e sabe, criar essa expectativa gigantesca em cima é difícil. O que se tem sempre em anúncios, de fato, não é o formato, e sim o alinhamento da narrativa. Esse que é o ponto, seja ele estático, seja ele vídeo, seja ele o que for, para qualquer peça, para uma página, para um e-mail, seja lá o que for, entendeu? Então, ela tem que ter pertinência, tu tem que começar falando uma coisa, tem que terminar falando a mesma coisa, dar continuidade nisso. Parece que é uma coisa simples, básica, mas muitos anúncios, muitas comunicações, a maioria acaba sendo muito torta em relação a isso, sabe? Começa falando uma coisa no anúncio, na página diz outra, no e-mail tá falando outro papo, sabe? O anúncio não complementa, tem uma headline que não complementa com a parte de baixo, enfim, e assim vai, sabe? Quando tem pertinência criativa, coesão textual, grosseiramente dita, comunicativa, a tendência é que dê certo. Até por isso que eu basicamente, durante toda a minha experiência, quase 6 anos escrevendo, trabalhando com copywriting, eu nunca usei formato nenhum, nunca. Desde quando eu aprendi AIDA, Pai, sei lá o que, formato de anúncio, tá, usa isso, usa aquilo, usa aquilo. Até mesmo quando eu sentava do lado dos CEOs de empresas, donos de negócios gigantescos que rodam milhões só em tráfego todo mês, sabe? A galera me falava, Arthur, faz assim, assim, assado. Eu pegava o assim, assim, assado, ajustava um pouquinho, mexia, tal, tal, tal. Quando eu vejo, eu tava criando uma outra coisa, totalmente, entre aspas, ao meu gosto, sabe? Usando o que eu acredito que é certo. Começando ali com um ponto ali chave, sei lá, tu segmentar bem o início do anúncio para quem que é, para quem que não é a parada, entendeu? Do que tá falando, um mecanismo único de repente, uma coisa, proposta única de valor e tal, enfim, sabe? Pô, isso aqui é importantíssimo, não posso fugir disso, porque isso aqui que sustenta a maior parte dos anúncios que tem bons resultados. Beleza, mas a partir disso, pô, vou criar, vou zaralhar, vou virar do avesso, sabe? Então, basicamente, eu sempre criei solto, livre e sempre funcionou. Porque eu tô livre na questão criativa, mas na questão de ter coesão, de ter pertinência, de estar tudo muito bem alinhado, isso daí nunca foge. Vai ler os anúncios, eles vão estar coesos do início até o fim, da primeira linha até a última. Entendeu? E então é isso que eu acredito, e não só eu, como a minha maior referência, basicamente, em copy. E grandes nomes do mercado, sabe? A maior referência, ela já estuda copy, já está no mercado publicitário há mais de 30 anos. Já escreveu mais de 3.000 campanhas, tem Leão de Cane, os cacete a quatro, enfim, sabe? Então pensa, porra, a experiência da pessoa para ela falar isso e tu vai colocar em prática, realmente funciona. É vera o papo. Tu vê grandes nomes até dentro do marketing digital, que é um pouco, vamos dizer assim, sujo nesse sentido, de propaganda mesmo, publicidade, sabe?
Porque quando você pensa em marketing digital, as promessas em relação à comunicação, o que se fala, ali o que se transmite, são justamente coisas meio mirabolantes, sabe? Tudo meio quadradas, tudo muito parecidas. No geral, a galera não tem o viés de realmente criar, vou fazer algo diferente. Quando se vê algo diferente dentro do digital, geralmente aquela pessoa teve alguma influência publicitária. Geralmente, para criar alguma coisa, para ousar criar fora da curva. Pô, vou brincar, vou ousar aqui fazer tal, 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 tal. Entendeu? Então, essa questão. Se tem tudo muito bem alinhado, a tendência é que dê certo. Só que ficar procurando o formato ideal, que vai ser o salvador da pátria, que vai ser, nossa, chave perfeita pra tudo, pô, muito difícil. Muito difícil tu encontrar isso. Como eu disse, tem anúncios que geralmente vão funcionar. Eu posso falar pra ti, pô, faz ali um anúncio, sei lá, antes e depois. Grosseiramente, sabe? Dor, desejo, sabe? Problema, solução, sabe? Básicos, coisas básicas de copy, vamos dizer assim. Pode funcionar? Pode funcionar. Nem para tudo vai funcionar, nem para todos os produtos, para, sabe? Depende da maneira que tu colocar. Às vezes tu pode fazer um desse tipo e um outro que tu não dá nada e ele converter muito mais, absurdamente mais. Eu já tive dentro de projetos em que, por exemplo, a gente pegava, fazia 20 anúncios, replicando um que deu certo, um modelo que já estava escalado ali fazia um mês, 2 meses, em que só aumentava o dinheiro, o anúncio só ia entregando, não morria. A gente replicou para tipo, para mais 10 produtos e não funcionou para nenhum. Só para aquele. Só para aquele. E foi. E aceitou, beleza, vamos procurar outro. Vamos fazer anúncio aí direto, que tem que fazer diariamente. Por mais que tu arrume anúncios que vão performar bem, mas eles são uma minoria esmagadora dentro da quantidade que tu faz. Sabe? Semanalmente, diariamente, sei lá como que é a tua produção. Entendeu? A grande maioria não vai performar fora da curva. Tu vai fazer a maior parte dos anúncios, seja o método que tu estiver seguindo, seja o formato que tu estiver seguindo. Eles podem performar todos muito bem, mas depois, quando chega no momento de escala, sabe? A maioria deles morre. Tu não consegue escalar a maior parte, sabe? Ou tu não consegue escalar muito. É essa a questão, sabe? Tem vários pontos, aí tu valida o teu anúncio, aí tu aumenta o orçamento, aí tu vai escalando, enfim, sabe? Então é esse o papo, né? Tanto que muita gente fala, pô, tem um anúncio que converte muito, mas não aguenta escala. Eu tenho anúncio que não converte nada, sabe? Enfim, eu particularmente, quando eu rodo algumas campanhas, seja para quem for, dificilmente eu tenho métricas que não são, assim, ó, sinceramente, fora da curva. De tu olhar lá um CPC de 50 centavos, CPC de 30 centavos, de 40, de 50 centavos, sabe? Um CTR de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, sabe? Só que também vai depender muito do produto, da inteligência daquele pixel, da campanha, do quanto que já rodou, sabe? Do nicho. Vai depender da própria campanha em si, sabe? Uma campanha de engajamento vai performar diferente de uma campanha de vendas e assim por diante, campanha de leads, e, enfim, sabe? Então tem que estar muito ligado com isso, sabe? Tem que estar muito ligado. Tanto em relação à procura desenfreada por esses anúncios, pelos formatos ideais perfeitos que não vão te dar dor de cabeça, vão te deixar tranquilo lá, descansando, respirando em relação à vida, e esquecer disso, essa operação está magicamente convertendo eternamente, sabe? É preciso tomar muito cuidado em relação a isso. Tomar muito cuidado, sabe? Como eu disse, os anúncios eles têm uma vida útil que não tá cravada, não tá definida em lugar nenhum, assim como o formato deles. O que tu tem que ter é pertinência. Tu pode achar formatos que geralmente funcionam, mas se tu quiser até pontos fora da curva, provavelmente tu vai ter que ousar fazer diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo. Até porque quando eu estou pensando em anunciar alguma coisa, o ponto chave do anúncio é o quê? Parar alguém e fazer essa pessoa clicar. Essa é a ideia do anúncio. Levar a pessoa de um ponto até o outro. Só que para levar essa pessoa de um ponto até o outro, eu preciso convencer ela. Só que para convencer ela, ó, fazendo um retrocesso, para convencer ela, eu tenho que parar ela. Para parar ela, eu tenho que chamar a atenção dela. Como que eu chamo a atenção? Primordialmente, e olhando um macro do bolsão do que falam, de curiosidade, não sei o que, sabe? Falar coisas que não são esperadas, o avesso daquilo, sabe? É tu ter uma quebra de padrão. Tô gravando esse vídeo aqui, parará, tu tá prestando atenção até certo ponto, beleza, aqui e tal. Só que daqui a pouco, bum, pula uma vaca aqui na tela, aqui na minha cabeça, abre a porta aqui, um ET, sei lá, sabe? Quebrou o padrão totalmente, vai chamar muito atenção. Ou vai dar um estouro aí, o vizinho joga um rojão aqui na frente aqui do computador aqui, buf, dá um estouro assim, sonoro, sei lá, sabe? Quebrar o padrão. Enfim, várias nuances. Se a gente olha macro, a maior parte delas estão dentro dessa questão de quebra de padrão. E como que eu vou quebrar um padrão se eu tô mantendo o padrão? Como que eu vou sair da média se eu tô só fazendo o que a média faz? Então, querendo ou não, eu tenho que ousar criar. Eu tenho que embalar de maneira diferente, comunicar de maneira diferente aquilo que a galera já está fazendo.
Por mais que eu olhe ali um antes e depois, mas pô, o que eu posso modelar aqui usando como base o antes e depois? E não simplesmente colocando dois quadros ali de uma pessoa que não fez tal coisa e uma pessoa que fez tal coisa, entendeu? Como que eu posso modelar isso? Como que eu posso apresentar de maneira diferente, mantendo a essência do antes e depois? Essa que é a questão. Os formatos não são os vilões da história, mas simplesmente sair copiando sem se questionar nada. Se, pô, tu tem uma urgência pra te fazer uma campanha e tu não sabe nada de anúncio, beleza, é super entendível. Que tu vai lá, que tu copie rápido pra te subir, tá fazendo tudo sozinho, sei lá, enfim. Mas se tu já tem um certo tempo, uma maturidade pra conseguir pensar um pouquinho, respirar e criar um pouco em cima, tá ligado? Sabe? Sabe? Pô, por que não? Desprender poucos minutos ali pra te pensar como que tu pode embalar aquilo de maneira diferente. E esses poucos minutos, eles podem te resultar lá na frente em tempo poupado, tendo que fazer mais uma penca de anúncio pra tentar converter um pouquinho acima do que a média já tá te entregando. Então vê se poucos minutos pensando em criação pra te criar coisas um pouco melhores não compensam lá na frente o quanto de investimento tu não desprendeu pra ver que os teus anúncios estão performando a mesma coisa ou pior do que a média, sabe? E também da quantidade de trabalho que tu tem que botar na frente pra compor esses anúncios ruins. Essa que é a ideia. Fechou? Se gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha quem tu acha que vai ser útil e fica aí comigo pra mais melhores vídeos, cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.